E aí? Você já ouviu falar em PA, em PG? Mas PA é o quê? É Paulo André? PG é Paulo Guilherme? É o quê? Como é que você chama PA de forma íntima se você não sabe o que é uma sequência numérica cujo apelido é PA, mas que o nome correto é progressão aritmética? E a PG, que é progressão geométrica? Você já pensou por que que é PA? Você já pensou por que que é PG? Por que que é progressão aritmética? Não? Por que que é progressão geométrica? Também não? Então segue, aproveita essa aula aí que vai ser um espetáculo, aula de progressões aritméticas e progressões geométricas, ou seja, sequências numéricas. Galera, eu vou bater um papo com vocês rápido para depois eu mostrar o quadro. Olha para mim, esquece o quadro, tá? O quadro tá bonitinho, é? Galera, sequências numéricas. Essa é uma matéria muito gostosa de estudar e eu não sei porquê. Muitas vezes você aí se complicou com PA e PG. Na verdade, eu sei, porque você não sabe nem de onde veio o nome. Aí você decora. Matéria não é para ser decorada. Então vamos pensar em entender o que é uma progressão aritmética e uma progressão geométrica. Está tudo no quadro. Galera, uma PA é quando você perceber que tem uma sequência de termos. Não é isso que você está pensando, não. Para. PA não é aquilo que você decorou, que é quando tem uma soma. Nossa, faz isso comigo, não. E PG não é porque está multiplicando. Isso não é, isso é uma consequência do que é uma PA e uma PG, pelo amor de Deus. Então vejam bem. Uma sequência numérica chamada progressão aritmética, vulgarmente chamada de PA, é uma progressão onde, quando você pegar uma sequência de números, 3 números quaisquer que você escolher, primeiro, segundo e terceiro, quinto, sexto e sétimo, oitavo, nono e décimo, vigésimo primeiro e 22º termo, se você pegar 3 consecutivos, o termo do meio é média aritmética dos outros. Por isso chamamos de progressão aritmética. Progressão geométrica. Se você pegar 3 termos quaisquer de uma sequência numérica e esses 3 termos quaisquer, o termo do meio for a média geométrica, é uma PG. Mas, igual, o que é uma média geométrica entre 3 termos? Pega um termo e multiplica por outro. A raiz quadrada desse produto é a média geométrica. O que é a média aritmética? Pega um valor e soma o outro. Divide por 2, você tem a média aritmética. Então, vamos recapitular? Qual é a média geométrica entre 2 e 3? 2 vezes 3, 6. Raiz quadrada de 6 é a média geométrica. Qual é a média aritmética entre 2 e 3? 2 mais 3, 5. 5 sobre 2 é a média aritmética. A média geométrica entre 10 e 8. 10 vezes 8, 80. Tira a raiz quadrada de 80 é a média geométrica. Média aritmética entre 10 e 8. 10 mais 8, 18. Por 2 deu 9, que é a média aritmética. Ponto. Então, segue comigo, olha lá. Progressão aritmética. O que você está lendo aí? Progressão aritmética. Definição, uma sequência numérica na qual, se tomarmos 3 termos consecutivos, não são 3 termos quaisquer, 3 termos consecutivos, o termo do meio é a média aritmética dos outros 2. Vejam. A sequência 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Vamos ver se era uma progressão aritmética? Pega os 3. Quanto é que é 2 mais 6? 8. 8 por 2 deu 4. Tá valendo. Quanto é que é 4 mais 8? 12. 12 por 2 deu 6. Média aritmética. Quanto é que é 8 mais 12? 20. 20 por 2 deu 10. Pega os 3. 10 mais 14, 24. 24 por 2 deu 12. Isso configura uma progressão aritmética. Ponto. Não é porque está somando de 2 em 2. Não. A progressão aritmética é porque você viu essa propriedade. Ponto. Vem agora para PG. Olha PG. Progressão geométrica. Uma sequência numérica na qual, se tomarmos 3 termos consecutivos, o termo do meio é a média geométrica dos outros 2. Então, pegue 3 termos consecutivos quaisquer. 2, 4 e 8.
2 vezes 8, 16. 16 tirar a raiz quadrada, deu 4. 4, 8 e 16. 4 vezes 16 dá 64. Raiz de 64 deu 8. 8, 16 e 32. 8 vezes 32, 256, cuja raiz é 16. 16 vezes 64, eu não sei quanto é que dá essa geringonça não, mas eu sei que a raiz quadrada dele vai dar 32. Aí eu não sei, faz em casa aí, beleza? Pega a calculadora. Então, isso está comprovando que é uma progressão geométrica. Ponto. Mas, Glauco, não é porque está multiplicando, não, isso é uma consequência do que é uma PG. Beleza? Definição de PA e PG, brincando. Vocês nunca viram isso? O quadro dividido no meio, né? Você aprende PA, 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 depois PG, 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 depois sabe porra nenhuma, ou seja, PN, né? Nadinha. Então, vamos desse jeito. Assim, expandindo o conceito, pensar maior. Se eu tenho x, y e z nessa ordem, ou seja, são consecutivos nessa ordem, se eles estão em PA, você pode afirmar que x mais z sobre 2 é y. Eu estou fazendo a média aritmética entre os dois. E aí passo 2 multiplicando. Vamos agora chegar numa mágica? 2 vezes y é 2y. 2y é igual a x mais x mais z. 2y, galera, é y. 2y é y mais y, que é igual a x mais z. Vou passar esse x para lá subtraindo. Y menos x é igual a z menos y. Essa subtração, que subtração, Glauco? Do antecessor menos sucessor. Antecessor menos sucessor é sempre um valor constante. E essa diferença é chamada de razão da progressão geométrica, que a gente vai usar a letrinha R, razão da PA. Ah, Glauco, então o que é a razão da PA? É o sucessor menos o antecessor. 14 menos 2 dá 2. 12 menos 10 dá 2. 10 menos 8 dá 2. 8 menos 6 dá 2. Ah, então 2 mais a razão dá 4. 4 mais a razão dá 6. 6 mais a razão dá 8. 8 mais 2, 10 mais 2. Pronto. Então, essa brincadeira que um dia você decorou, que PA ou que soma alguma coisa, é uma conclusão da definição. Não é a decoreba. Se alguém te ensinou dessa forma, sinto muito. Bem-vindo ao padrão das nossas aulas. Agora, vejam na PG. Expandido o conceito. Se x, y, z, nessa ordem, agora é uma PG, podemos afirmar que o quê? Vamos fazer a média geométrica? X vezes z, tira a raiz quadrada dele, é o y. Isso chama-se média geométrica. Então, o que é a média geométrica entre dois valores? Faz o produto deles e tira a raiz quadrada. Ou seja, média geométrica de dois valores é a raiz quadrada do produto desses dois valores. Está aqui. Vamos brincar? Eleva os dois lados ao quadrado. Y ao quadrado é igual a x vezes z. Quem é o y ao quadrado? Y vezes y. Repare que eu estou fazendo uma analogia da demonstração. Passo o x para cá agora dividindo e passo o y dividindo. Sucessor dividido pelo antecessor, ó. Sucessor e o antecessor é y, é x. Y sobre x é igual a sucessor dividido pelo antecessor, z sobre y. Eita, pera. 64 por 32 dá 2. 32 dividido por 16 dá 2. 16 dividido por 8 dá 2. 8 dividido por 4 dá 2. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 16, beleza? 8 vezes 2, 16. Então, esta divisão do sucessor dividido pelo antecessor, nós chamaremos de, esse quociente é chamado de razão da progressão geométrica, letrinha Q. Pronto. Então, o que é a razão da PA? A razão da PA é a subtração do sucessor menos antecessor. Razão da PG é a divisão do antecessor pelo seu sucessor. E essa divisão na PA, na PG, é constante o tempo todo. Se eu pegar o 15º termo e dividir por 14º, pegar o 8º termo e dividir pelo 7º, pegar o 7º e dividir pelo 6º, pegar o 2º e dividir pelo 1º, tem que ser sempre mantido constante. Essa é uma propriedade da PG. E da PA, o 15º menos o 14º, o 10º menos o 9º, o 8º menos o 7º, o 2º menos o 1º é mantido constante, que é a chamada razão. Então, o que é a razão de uma forma geral, genérica? A n mais 1 e a n menos 1. Se eu sou a n, um termo para frente é o a n mais uma posição.
o termo para trás é o AN menos 1. Por exemplo, eu sou o A10, o meu sucessor é o A11 e o meu antecessor é o A9. Se eu sou o A30, o meu sucessor é o A31, o meu antecessor é o A29. Se eu sou o A5, o meu sucessor A6 e o meu antecessor A4. Então, se eu sou um AX, a frente é o AX mais uma posição e aqui X menos uma posição. Então, se eu sou o AN, aqui é a posição N mais 1 e aqui é a posição N menos 1. Beleza? Então, de forma genérica, vejam, 3 termos consecutivos. Se são 3 termos consecutivos, este mais esse sobre 2 dá esse. E sucessor menos antecessor, AN mais 1 menos AN, tem que ser igual a sucessor menos antecessor. Isso é igual a minha razão. Ponto. Agora, na PG, forma genérica, AN aumentou uma posição AN mais 1, voltou uma posição AN menos 1. Se isso é uma PG, AN mais 1 dividido por AN é igual a N dividido por A menos 1. Ou AN mais 1 vezes AN menos 1 e tirando a raiz quadrada desse produto é o AN, porque é a média geométrica. E assim, o que é a razão da PG? AN mais 1 dividido por AN. Sucessor dividido pelo antecessor. Sucessor dividido pelo antecessor. Agora, galera, seguindo na sequência de PA e PG, na sequência, vamos para a segunda parte. Galera, propriedades da PA e propriedades da PG. Repare que eu estou fazendo, vou sair até da frente da tela, eu vou fazer para vocês, olha só, para que vocês vejam as propriedades juntas. Quando você aprender, você não aprendeu assim, você aprendeu só PA, 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 só PG, 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 e não fazia o link e os tópicos muito parecidos, né? Então vamos lá? Galera, qual é a primeira propriedade da nossa PA e PG? Vem da definição. Se eu pego XYZ é uma PA ou XYZ é uma PG, primeira propriedade é fundamental, que o termo do meio é a média aritmética dos outros dois. Na PG, que o termo do meio é a média geométrica. Isso é a nossa propriedade fundamental. Isso é muitas questões que se resolve só com isso, tá? Agora, o que é a razão da PA? É pegar o sucessor menos o antecessor, Z menos Y ou Y menos X. Pronto, razão. Sucessor menos antecessor. Na PG, o que a gente concluiu? Que a nossa razão era o sucessor dividido pelo antecessor. Sucessor Y dividido pelo antecessor X. Ponto. Beleza. Agora, vamos para a parte bonita. A terceira propriedade, eu vou falar aqui que chama-se termo geral da nossa progressão aritmética e o termo geral da nossa progressão geométrica. O que é um termo geral? Vamos supor que eu te dou uma progressão aritmética e falo, sabe-se que o primeiro termo vale 3 e a razão vale 2. Determine o 20º termo. Você não vai precisar calculando todos eles. Então, nós precisamos de uma maneira para tornar esse cálculo mais rápido. Que cálculo? Eu vou te dar um termo, vou te dar a razão e você vai calcular qualquer termo em função desses outros dois valores. Então, isso chama-se termo geral. Mas nós vamos desenvolver a demonstração e é muito simples. Vejam bem, olha lá. Olha como é que é fácil. Senhores, o que é? Aí que eu comecei dizendo que o A1 é ele mesmo. O A1 é o A1. Quem vai ser o A2? É o A1 mais a razão. Por exemplo, 2, 4, 6 e 8. Aqui está aumentando de 2 em 2. Então, vejam. O A1 é 2. 2 mais 2, 4. O A2 é o 4. A2 mais a razão dá o A3. A3 mais a razão dá o A4 e assim sucessivamente. Então, vejamos o que eu estou colocando para vocês. O A1, que é o primeiro termo da nossa progressão. O primeiro termo é o A1, depois é o A2, é o A3, é o A4, é o A5. Pode chamar de B1, B2, B3, B4, B5. Pode chamar de T. Termo 1, termo 2, termo 3. Quem é o 20º termo? É o T20. Quem é o 30º termo? É o A30. Quem é o 42º termo? É o T42, sei lá. Pronto, beleza? Então, quem é o A2? É o A1 mais a razão. Ponto. Quem é o A3? É o sucessor dele, que é o A2 mais a razão. Só que você já sabe que o A2, quem é? A1 mais R. Então, no local do A2, eu substituo por A1 mais R. Aqui está o A2. A1 mais R fica A1 mais 2Rs. Então, repara, o A3 ficou A1 mais 2Rs. O A2 ficou A1 mais 1R. Quem vai ser o A4?
O A4 é o sucessor dele, que é o A3, o antecessor dele, desculpa, que é o A3, mais a razão. Mas quem é o A3? É o A1 mais 2R. A1 mais 2R mais R, ficou A1 mais 3Rs. Então, o que você está visualizando? Vamos lá? O A2 é A1 mais 1R. Quanto é que é? 2 menos 1? 1. Quem é o A3? É o A1 mais 2R. 3 menos 1 deu 2. Quem é o A4? É o A1 mais 3R. Por que é 3R? Posição 4 menos posição 1, 3R. Beleza? Agora, expandindo um pouco mais, o A10 é o A9 mais o R. E vindo, quem vai ser o A10? É o A1 mais 9Rs. O A10, saindo do A1, eu somo 10 menos 1, 9 vezes a razão. Então, quem vai ser um AN? Vamos supor, quem vai ser um A20? O A20 é o A1, e quanto é que é 20 menos 1? 19R. Então, se eu trocar aqui por AN, vai ser o A1, e isso aqui vai ser N menos uma posição R. Então, vejam como é que você chega na nossa, o chamado fórmula do termo geral. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Ponto. Mas eu escrevi uma pergunta aqui para vocês, ó. Geral. Vocês vão ver que vocês decorem isso como geral. Mas como é que pode ser geral? Vou ficar aí e deixar a pergunta. Como é que pode ser geral se para calcular o AN você precisa do A1? Então você está amarrado no A1. Termo geral seria calcular qualquer termo em função de qualquer outro termo. Aqui você está amarrado no A1. Glauco, como é que eu faço? Daqui a pouco você vai saber. Termo geral da progressão geométrica. Seguindo o mesmo padrão de raciocínio, o A1 é ele mesmo. Quem vai ser o A2? É o A1 vezes Q, porque agora a razão é multiplicativa. Quem é o A3? É o A2 vezes a razão. Só para você entender por quê? Se eu tiver aqui, a razão vai ser sempre quem? O sucessor dividido pelo antecessor. Então, joga para cá. Quem vai ser o A3? É o A2 vezes a razão. Se eu tiver o A10 e aqui o A9, quem vai ser o A10? É o A9 vezes a razão. Com isso, o que a gente vai ter aqui? Quem é? O A3 é o seu antecessor vezes a razão. O A3 é o A2 vezes o quê? Mas o o A2 já é o A1 vezes Q. Então, onde tem A2, eu ponho A1 vezes Q. A1 vezes Q fica A1 vezes Q ao quadrado. Conclusão, o A3 é o A1 vezes Q ao quadrado. 3 menos 1, 2. Quem vai ser o A4? A4 é A1 vezes Q ao cubo. 4 menos 1, 3. Ponto. Expandindo, quem vai ser o A10? É o A1 vezes Q a nona. Se eu tivesse, quem seria o A30? Seria o A1 vezes Q elevado a 30 menos 1, 29. Ponto. Então, olhando isso, o que a gente chega? Se eu for expandir, se você trocar aqui por x, aqui tem que ser x vai ser o A1 que multiplica Q elevado a x menos 1. Então, o AN, um termo qualquer, é igual a 1 vezes Q elevado a quanto? A diferença entre as posições. Eu estou saindo do A1 e querendo chegar na enésima posição, N menos 1. Por exemplo, se eu fizer, quem vai ser o A18 na PG? É o A1 vezes Q18 menos 1, 17Q. Mas mesma coisa, o que eu fiz aqui com vocês? Eu deixei essa pergunta. Termo geral, eu estou dependendo do A1. Termo geral, estou dependendo do A1. E foi isso que você aprendeu nos seus colégios ou nos outros cursos. Que o AN é A1 vezes N menos 1. A mesma coisa? Não. Esse não é um termo geral. Vamos realmente mostrar para vocês o que é o termo geral de uma PA, de uma PG. Aquele termo que você decorou um dia na sua vida, aquele termo, você não pode chamar de termo geral. Por quê? Ele está dependendo do A1. Então vamos lá. Daqui a pouco eu vou fazer uns exercícios interessantes. Aqui tem uma PA. A1, A2, A3, A4. Então repara o seguinte. Aqui soma mais um R, mais R, mais R, mais R, mais R, mais R. Então, olha o A7.
O A7 é o A1 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 R's. Quem vai ser o A4? É o A1 mais 1, 2, 3. Aí, e se você quiser saber o A4 em função do A2? Você quer chegar no A4, saindo do A2, pula 1, 2 R's. Então, quem é o A4? A2 mais 2 R's. Quem vai ser o A7 saindo do A4? A4 mais 1 R, mais 2 R's, mais 3 R's. Será que você entendeu o que eu quero chegar? Vamos lá comigo? Vamos brincar? Vou fazer uma demonstração formal para aqueles que gostam mais e gostam de ter uma aulona sem decorar. Primeiro, pega a fórmula do termo geral que vocês achavam ser do termo geral. Vamos fazer a brincadeira? Quem é o A4 pelo termo geral? A4 vai ser quem? O A1 mais 3 R's. Pela fórmula do termo geral que você está acostumado. A4 é A1 mais 3 R's. Abre esse 3 R's. A4 é A1 mais 3R, que é R mais 2 R's. Vamos melhorar esse aqui. Ficou bonito, não? Ó. Vou explicar de novo. Olha só, vem pra cá. O A4 é A1 mais 3R. Eu desmembrei o 3R em R mais 2R. E o A1 mais R é o A2. Conclusão, o A4 é o A2 mais 2R. Quero chegar no A4 saindo do A2. 4 menos 2, 2Rs. Quero chegar no A4 saindo do A2. A2 mais 1R mais 2R. Beleza. Vamos pegar o A7? Quem é o A7? É o A1 mais 6Rs. A1 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 R's. Desmembra os 6 R's. A7 é A1 mais 3R mais 3R. 3R mais 3R, 6R. E quem é o A1 mais 3R? A4. O A4 é o A1 mais 1R, 2, 3 R's. Se esse é o A4, quem ficou valendo o A7? A7 é o A4 mais 3R. Vejam, 7, onde eu quero chegar, o 4, onde eu saí, 7 menos 4 dá 3. Conclusão, senhores, olha agora, você vai calcular um termo qualquer, um AN, não mais dependendo de um termo A1, pode ser um AP qualquer, termo A2, A3, A5, A10. Quantas razões você vai calcular? N menos P. Gostado? Se você trocar aqui por 1, você troca aqui também por quanto? Por 1. E voltou para aquele termo sem vergonha que você achava que era o termo geral. Então, na verdade, vamos colocar o quê? Ó, AP, AP. E aqui eu vou chamar de um AN. E aqui eu ponho um N. Pronto. Então, galera, o que você vai fazer? Ah, eu quero calcular o A10 partindo do A7 mais 3 R's. Ah, quem vai ser o A9 partindo do A5 mais 4 R's. Pronto. Agora você tem a fórmula do termo geral da PA. Real. Você não tem livro. Você tem aqui na minha aula. Beleza? Fica esperto. Vamos agora para o termo geral da PG. Deixa eu apagar aqui, porque essa minha obra de arte não pode ficar feia. Não pode, de jeito nenhum. Vamos agora para o termo geral da nossa progressão geométrica. Você já sabe. Vamos chegar nela aqui logo. Ó. Olha só. Espera que eu vou espirrar. Sai! Não é vírus não, parceiro. Foi espirro mesmo. Lembra aquela pandemia que você um dia ouviu falar? Nós estamos em 2022. Eu não sei quando é que você vai assistir essa aula. Pode ser em 2050? 2022 antes não dá. Será que já descobriram a volta no tempo? E você está assistindo isso no futuro? Ou você voltou no tempo e está assistindo isso no passado? Vamos voltar e dar aula no presente, né? Olha só, olha aqui comigo. Termo geral da PG. O AN é igual a 1 vezes Q. O Rony tá rindo ali, ó, tá? AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. E o que você vai fazer? Olha aqui, um exemplo qualquer. Se você trocar aqui por 1 e põe P e P. Já chega na mesma explicação. Ou seja, eu fui da demonstração formal, mas só para você entender o quê? Se você quer descobrir o A10, o aluninho que só tem essa engessada, ele depende do A1 vezes Q é nona. Mas e se ele te deu o A4, você pode fazer 10 menos 4, me dá quanto? 6. Ah, ele quer chegar no A7, saindo do A4, 7. Menos 4 me dá quanto? 3. Ah, eu quero descobrir o A6 saindo do A3.
vai ser Q elevado a 6 menos 3, 3. Então você chega aqui na fórmula do termo geral, demonstrada, é só você ler e seguir aí, tranquilo na aula, congela, leu? E aí você vai entender a explicação, que o AN é igual a quem? AP vezes Q elevado a N menos P. Isso é o real termo geral da PG. Quarta propriedade da PA. Aqui tudo da PA, uma coisa bem linda. Vamos fazer umas questões lindas. Galera, soma dos N primeiros termos de uma progressão aritmética. Soma dos N primeiros, não é o N quaisquer. Então, o que é um SN para você entender? É o A1 mais o A2 mais o A3 até o AN. O que é um S1? É o próprio A1. O que é o S2? A1 mais o A2. O que é o S4? A1 mais A2 mais A3 mais A4. O que é o S10? A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6 mais A7 mais A8 mais A9 mais o A10. Ponto. Então, olha que eu vou fazer aqui uma sequência. Isso aqui foi feito por Gauss com 7 anos de idade, hein? Gauss estava aprendendo a somar. E aí a professora toda hora fazendo uma pergunta e começou a responder. Sabe que ele era um chato pra cacete? Ela mandou ele fazer uma conta gigante. Gauss, soma de 1 a 1000. 1 mais 2, né? 1 mais 2. Aí ele falou 500.500, professora. Ela falou, what? Aí ele foi ensinar para ela. Então, segue comigo, acompanhe com o titio. Galera, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6. O que Gauss percebeu? Soma o primeiro com o último termo, deu 7. 2 mais 5 deu 7. 3 mais 4 também deu 7. Então, o 7, que é a soma, apareceu quantas vezes? 3. 1, 2 e 3. Então, a soma dá 3 vezes 7, dá 21. Mas vejam bem, como é que você chegou no 7? Pegou o primeiro termo mais o último. 1 mais 6. E quantas vezes o número 7 apareceu? O número de pares que eu poderia formar. Porque se eu tenho 6 números, dividido por 2, eu tenho 3 pares. 6 sobre 2. Então, esse 3 é o número de duplas que eu posso fazer, pegando de 2 em 2, 3 vezes. E aqui é a soma desses termos equidistantes. Vejam, A1, A2, A3, A4, A5, A6. O A1 mais o A6 foi igual ao A2 mais o A5, que foi igual ao A3 mais o A4. Segura. 5 mais 7 mais 9 mais 11 mais 13 mais 15. Primeiro termo mais o último, 5 com 15, 20. 7 com 13, 20. 9 com 11, 20. O 20 apareceu quantas vezes? 3. Por que foi 3? Eram 6 números. E você vai pegar de 2 em 2. Se eu tenho 6 números, eu formo 3 pares. Com isso, 6 termos sobre 2 é o número de duplinhas que eu vou pegar. E cada duplinha tem que soma a soma do primeiro mais o último. Então, repare que 5 mais 15 é igual a 7 mais 13, que é igual a 9 mais 11. Beleza. Vem para cá. Aí, fizeram a pergunta para Gauss. Ah, você está dividindo por 2, então você só pode ter quantidade par de termos, Gauss. Ele falou, não, bebê, me acompanha. Vem comigo, segue. Outra PA de razão 3. 10 mais 3, 13 mais 3, 16 mais 3, 19 mais 3. Aí, né, fala, lá, agora tem número ímpar de termo. Ele fala, calma, imbecil. Quanto é que é 10 com 22? 32. Quanto é que é 13 com 19? 32. Aí ele fala, lá, o 16 está sozinho. É, ele está sozinho. Mas ele sozinho é um só. Se 2 juntos somavam 32, um só estava dando quanto? 16. Ah, moleque, exatamente a metade da soma. Porque está pegando só um número. Aí Gauss calou a boca de todo mundo. Conclusão. Quantos termos eu tenho? 5. Divide por 2. Você vai ter 2 vezes e meia aquela soma. 2 vezes e a metade dela. E quanto dá a soma? Pega o primeiro e soma com o último. 10 mais 22. Está aqui. Então agora traz e expande isso um pouco. Vamos expandir isso um pouco. Generalizando. Olha só, galera. O que é o SN? A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais AN menos 2, AN menos 1 e AN. Como é que você vai calcular a soma de todos esses termos? Primeiro, soma o A1 mais o AN, para saber a soma dos termos equidistantes. Quantas vezes essa soma vai aparecer? O número de termos dividido por 2, porque eles são somados de 2 em 2, N sobre 2. Então, como é que ficou a formulinha? A1 mais AN vezes N sobre 2. Ponto. Então, está aqui a fórmula da soma dos N primeiros termos de uma progressão aritmética. Vamos fazer um exercício? Uma PA cujo primeiro termo é 5
E a razão vale 2. Acha o S20. Começa achando o S20. Quem é o S20? É o primeiro termo mais o 20º termo. A1 mais A20 mais 20 sobre 2. Por que 20 sobre 2? 20 é o número de termos e você vai somar esses termos de 2 em 2. Se eu tenho 20 números e vou fazer em duplas, eu vou ter 10 duplas. Agora, o A1 você tem. O que está faltando? O A20. Olha o que eu vou te escrever. Não precisa do A20. Como não, Glauco? Calma. Quem é o A20? Usa a fórmula do termo geral. O A20 é o A1 mais 19Rs. Aí você fala, caraca, é verdade. Então, o A1 está aqui e o A20 é o A1 mais 19Rs. Conclusão, A1 mais A1, 2A1 mais 19Rs vezes 10. Agora você substitui e mata a continha e chegou no S20, 480. Galera, agora aqui vai ter um detalhe da matéria, padrão Glauco Laser. Preste atenção. Isso que eu vou colocar para vocês aqui, vocês não vão ver nos livros, vou dizer talvez raríssimos livros e que abordam até padrão ITA dessa matéria. Galera, vamos entender melhor qual é o significado dos números serem equidistantes. Espera que eu vou arrumar meu lencinho aqui. Deixa eu ver se está limpinho. Tá todo mundo aí, beleza. Ó, galera, presta atenção. Qual é o verdadeiro significado de o que são os termos equidistantes? Vamos lá. Eu pus uma hipotética PA de 6 termos. O que nós já vimos? Que Gauss nos ensinou. Pegar o primeiro ao último é igual a soma do segundo ao penúltimo, do terceiro ao antepenúltimo. Então, nós estamos mostrando que o A1 mais A6 tem que ser igual a 2 mais A5, que tem que ser igual a 3 mais o A4. Galera, quando a gente estuda matemática, a gente tem que ser malandro. Fique esperto. Olha as posições. Soma as posições. 1 com 6 deu 7. 2 com 5 deu 7. 3 com 4 deu 7. O que você quer dizer? Exatamente o que você está pensando. Quando a soma das posições de 2 termos for igual à soma da posição de outros 2 termos, a soma desses termos são iguais. Vejam. Conclusão capciosa. Capciosa da matéria. Se numa PA o AM mais o AN é igual a AP mais AQ, eu posso afirmar que M mais N é igual a P mais Q. Então, por exemplo, o A10 mais o A5, a posição da 15, é igual a 1 mais o A14, porque 1 com 14 deu 15. A soma do A10 com a 20, 10 com 20 dá a posição 30, é igual a soma do A2 com a 28. Então entendam isso, galera. Na PA, a soma das posições, se elas forem iguais, vai dar a soma dos termos. Glauco, vamos lá? Vamos melhorar? Então, vamos lá. Em uma PA, seja ela qual for, não tem exceção. Por que o A2 mais o A4 é o A1 mais o A5? Porque 2 com 4 é 6 e 1 com 5 também deu 6. Pronto, olha lá. Igual a 6. Por que o A30 de uma PA mais o A12 da mesma PA é igual a 18 mais o A24? Porque 30 com 12 dá 42 e 18 com 24 também dá quanto? 42. E o A10 mais o A20, por que não é igual a 15 mais a 16? Porque a soma aqui dá 30 e a soma aqui dá 31. Ponto. Isso tem aplicação? Questão do ITA. Questão do ITA, ela é boa? Ela é ótima. O ITA cobra o chamado metadados. O que são os metadados? São aqueles dados que estão nas entrelinhas das matérias que os livros não chamam atenção. Os livros, mas o titio Glauco chama atenção. Você que está assistindo essa aula, eu pensei que tivesse apagado o quadro com o meu blazer, tá? Você que está assistindo essa aula sabe tudo. Então olha só a questão padrão ITA. Veja, olha que coisa linda. Ache a soma dos 50 primeiros termos de uma PA, sabendo que o A19 mais o A32 vale 100. Ele quer o S50, então você começa fazendo o S50. Quem é o S50 pelas formas que vocês estão acostumados? O S50 é quem? É o A1 mais o A50, vezes 50 sobre 2. Aí você fica procurando quem? O A1 e o A50. Ele não deu, você vai ficar que nem um doido. Quanto é que é 50 mais 1 a posição? 51. E olha que coisa curiosa. 19 com 32 também dá quanto?
51. Aí você fala, caraca, eu não estou acreditando. Ou seja, o A1 mais o A50 são equidistantes, assim como o A19 mais o A32. Então, a soma do A1 mais o A50 que você conscientemente está procurando é te dado escondido aqui. Porque você viu que a soma das posições é a mesma. Com isso, estou provando. A1 com 50 dá 51 a posição, 19 com 32 dá 51. Dessa forma, quem fica o S50? Vou sair da tela, vai aparecer só minha mão. Quem é o S50? É o A1 mais o A50, só que o A1 mais o A50 é igual a 19 mais o A32, que vale quanto? 100. 100. A1 mais A50. E 50 sobre 2 dá quanto? 25. Conclusão, 100 vezes 25, 2.500. Moleza total. Ah, moleque! Então, galera, só para vocês verem, essas são as aplicações lindas que vocês têm que ter. Então, toma cuidado. Eu vou até apagar esse pedacinho aqui, eu vou fazer de outro jeito, mesmo que vocês me assistindo aí. Não vou nem cortar, quer ver? Olha só, vamos fazer de outro jeito essa questão? Olha lá, só para vocês verem, enquanto vocês percebem. Vamos provar isso de outro jeito? Vamos provar? Presta atenção. Você queria o S50. Se você quer o S50, você tem o A1 mais A50 vezes 50 sobre 2. Beleza. Melhora. O S50 é igual. Quem é o A1? É ele mesmo. Mas quem é o A50? É o A1 mais 49Rs vezes 25. Conclusão. O S50 que você deseja vai ser 2 vezes o A1 mais 49Rs. Pronto, você precisa disso. Mas você sempre começa a questão pelo pedido. Então, pede-se. Mas você agora vai usar o dado. Qual é o dado que você tem? O que ele te entregou na sua mão, galera? Ele entregou que quem? Que A19 mais A32 vale 100. Melhora para mim, por favor. Quem é o A19? É o A1 mais 18Rs. E o A32 é o A1 mais 31Rs. Isso vale 100. A1 mais A1 dá quantos, senhores? 2A1. E 18Rs com 31Rs dá quanto, gente? 49Rs. E olha que coisa mais linda do mundo. Eu já sei que o 2A1 mais 49Rs é 100. E o que você estava buscando, senhores? O 2A1 mais 49Rs. Então, isso aqui 1 e aqui 2. Agora você vai fazer o quê? 2 em 1. E aí o que você chega? Que o S50 é igual. Quem é o 2A1 mais 49? 100 vezes o 25. Que dá de novo quanto? 2.500. E assim está provado esta propriedade dos valores equidistantes. Então, galera, fica esperto. Nem sempre, quando você lê, você enxerga tudo. Você tem que ser curioso na matéria, você tem que entender. Então, essa parte da soma dos N primeiro termos da progressão aritmética, fica esperto com isso aí, beleza? Vamos agora falar da soma dos N primeiro termos da PG. Galera, temos dois tópicos interessantes. A soma dos N primeiro termos de uma PG e a soma dos infinitos termos de uma PG. Nesse primeiro tópico é uma soma finita, uma quantidade finita de termos, igual na PA. Agora aqui não, aqui nós temos a soma infinita, ou seja, você vai somar infinitos termos. Mas vamos lá. Galera, eu fiz questão, por um preciosismo meu, fazer uma demonstração formal desta formulinha que muitos senhores já decoraram um dia na vida, tá? O que é uma demonstração formal? Se você não acompanha, não se preocupe, eu sei que você vai acabar decorando a fórmula, mas veja bem, demonstração formal é aquela que você vai batalhar, vai brigar e ela vai sair a resposta. Vamos lá. O que é o SN, seja PA ou PG? A1 mais A2 mais A3 até o AN. Pronto. Eu vou reescrever essa expressão 1, toda ela multiplicada pela razão Q. SN vezes Q, A1 vezes Q, A2 vezes Q, A3 vezes Q, AN menos 1 vezes Q e AN vezes Q.
Glauco, isso é uma coisa que chega em dedução finita, uma coisa de terceiro grau, então só quero mostrar que vai chegar de algum lugar. O A1 vezes Q, na verdade, é o A2. O A2 vezes Q é o A3. O A3 vezes Q é o A4. Então aqui ficou A2, A3, A4, AN. Então eu vou multiplicar essa expressão por menos 1 e somar membro a membro. SN menos SN vezes Q. Aqui fica A2 menos A2, cancela. A2 menos A2. O A3 menos o A3. O A4 menos o A4. O AN, cancelando. Esse cancela. E olha o que vai sobrar. SN menos SN vezes Q. A1 menos AN vezes Q. Lembra que eu multipliquei tudo por menos 1. Agora, pondo o SN em evidência, fica isso. Levando o AN para a fórmula do termo geral, que é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Isso aqui é o meu AN. A1 vezes Q elevado a N menos 1 vezes Q, produtos de potência de mesma base. Mantém a base e soma os expoentes. N menos 1 mais 1 deu N. Posso pôr A1 em evidência. E aí você vai chegar nessa formulinha que muita gente já decorou. Ou seja, o SN é A1 que multiplica 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Igual que eu já vi em livro, você pode multiplicar em cima e baixo por menos 1. Vai ficar Q elevado a N menos 1 e Q menos 1. Tanto faz. Se embaixo escrever Q menos 1, em cima Q elevado a N menos 1. Se embaixo tiver 1 menos Q, em cima 1 menos Q elevado a N. Igual que eu não entendi a dedução formal, sem brincadeira, o não entendimento dessa dedução não vai mudar a sua vida. Então, poucas vezes eu vou falar, pode gravar essa equação, pode gravar. SN é A1, que multiplica 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Ou A1, que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Pronto, beleza? Morreu. Que coisa linda agora a soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica. Por que eu vou falar a soma dos infinitos de uma PG? Eu vou até apagar esse lado aqui, só para vocês verem uma coisinha. Olha só. Vamos brincar aqui. Ó. Vamos dar uma olhadinha aqui só para vocês verem. Ó. Por que você não tem uma soma de infinitos termos de uma PA? Você imagina isso. 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais... Cara, os números ficam cada vez maiores. Então isso vai tender ao infinito. Isso é uma PA crescente. Galera, PA crescente, os números crescem. PA decrescente, os números decrescem. Vamos supor, 4 mais 2 mais 0 mais menos 2 mais menos 4 mais menos 6 mais também vai para o infinito negativo. Porque os números vão ficando cada vez maiores, só que valor negativo. A razão é menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Uma PG crescente. 2. O que é uma PG crescente? Uma PG que tem razão maior do que 1. 2, 4, 8, 16. Os números ficam cada vez maiores. Então, se você for somar infinitos termos, o último termo também tende ao infinito. Agora, e se eu começar a somar valores cada vez menores? Vejam. 1 mais 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, mais 1 16. Repare que os valores estão ficando cada vez menorzinhos. E se os valores estão ficando cada vez menorzinhos, o valor lá longe, ele praticamente é tão pequeno que ele tende ao zero. Então é como se o último termo, o infinitésimo termo dessa sequência vai tender a zero. E se tende a zero, essa soma para de crescer. É como se cada vez você somasse menos dinheiro. Daqui a pouco está somando 1 centavo, meio centavo. Você não vai nem perceber mais o seu montante mudar. Por isso que nós não temos soma de infinitos termos de uma PA, porque todos tenderiam ao infinito. Não temos a soma dos infinitos termos de uma PG crescente, levaria para o infinito. Então nós só temos uma soma de infinitos termos para que tenha uma lógica. Só será possível para uma sequência decrescente de valores. Pois o último valor, o infinito termo,
será tendendo a zero. Tão pequenininho, já que a PG é decrescente. A soma dele não alterará o valor. Teremos atingido o limite da soma. Então, veja isso aqui. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Vamos supor, olha só, galera, vou fazer um rascunho para vocês verem aqui, ó. Vamos supor que eu tenho 1 mais meio, mais 1/4, mais 1/8, pronto. Como é que você vai saber que é uma soma infinita? Vai aparecer na prova os 3 pontinhos. Ou ele vai pedir, ache a soma infinita. Estou dizendo que vai aparecer dessa forma numa prova. Então, vamos supor que você não lembrou. O SN seu, se fosse o SN, a soma dos N primeiro termos seria A1, 1 menos Q, a razão é meio, elevado a N sobre 1 menos Q. Pronto. Tá aqui. Essa seria. Agora, então lembra que a formulinha era o quê? Soma dos N primeiro termos. A1, que multiplica 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Beleza? Agora, quantos termos você está somando? 10, 20, 30? Não, você está somando infinitos termos. Troca o N para o valor do infinito, esse 8 deitadinho. Fica 1 que multiplica 1 menos 1 sobre 2 elevado ao infinito, dividido por 1 menos meio. Melhorando isso, senhores, olha que coisa curiosa. Fica 1 menos 1 elevado a infinito, é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, infinitas vezes. E fica 2 elevado ao infinito, dividido por 1 menos meio. Galera, 2 elevado ao infinito é um número tão grande que dividir 1 por esse valor tão grande, ele tende ao zero. Conclusão, como é que vai ser a soma dos infinitos termos? 1, que era o próprio A1, 1 menos 0 dá 1, então não muda nada, dividido por 1 menos meio, que era a minha razão. Você vai chegar na formulinha da soma dos N, ou a soma dos infinitos termos de uma progressão aqui, geométrica. Veja lá a formulinha. S infinito é A1 sobre 1 menos Q. E aqui, ó, a dedução formal, né? Eu peguei aquela equação que era do SN, que é igual a A1, que multiplica 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q, e troquei o N pelo infinito. O Q elevado a infinito, por que tende a zero? Porque o Q tem que ser uma razão entre 0 e 1, para que seja uma PG decrescente. Razão 1/3, razão 2/5, razão meio, não pode ser uma razão maior do que 1, senão você vai crescer o valor. Então, o que vai acontecer? O Q elevado ao infinito tende a zero. 1 menos 0 dá 1, A1 vezes 1 fica 1 sobre 1 menos Q. Chegamos na formulinha dos infinitos, a soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica. Com isso, galera, nós exaurimos toda a teoria da matéria de sequências, de PA e de PG. O que eu vou fazer agora? Eu vou gravar agora para vocês alguns exercícios clássicos de prova, para vocês entenderem essa sistemática toda para vocês verem, beleza? Em uma PA, o A4 vale 10, o A9 vale 20 e eu quero o A31. Muita gente faria isso lembrando que o A31 é igual a 1 mais 30R, engessado no termo geral. O que eu quero que você faça? Você vai pôr o A31 em função ou do A4 ou do A9. Então, o A31 é o A9 e 31 menos 9 dá 22R. Pronto. Então, o A9 eu já tenho. Quem que eu preciso buscar? A nossa razão. Glau, como que eu vou buscar a razão? Eu já tenho esses dois. A9 é igual a A4 mais 5R, o nosso termo geral. A N é igual a P, N menos P vezes R. O A9 vale 20, o A4 vale 10. Achei que a razão vale 2. Tendo a razão 2, eu vou voltar a razão 2 nessa expressão, juntamente com a 9. A31 é igual a 9, que é 20, mais 22 vezes R. O R é 2, 2 vezes 22, 44, com mais 20, 64. Utilizamos aquela nossa fórmula do termo geral para vocês ficarem mais fácil, beleza? Isso é só para exemplificar um pouquinho a nossa aula teórica. Segundo, ache a soma 2/5 mais 4/15 mais 8 sobre 45 mais
põe. Se tem a nossa reticência, é uma soma infinita. Onde? Qual é o A1? 2/5. E como é que eu sei qual é a razão? Quanto é que é 4/15 dividido por 2/5? Ou você multiplicou por 2 e por 2. Embaixo por 3 e por 3. Então a razão foi quanto? 2/3. Como é que é a formulinha do S infinito? A1 sobre 1 menos Q. Substitui os valores e o S infinito deu 6/5. Coisa simples, aplicação imediata da fórmula. Agora essa aqui é uma questãozinha de prova. Ele dá uma sequência numérica e vai me dar o infinito. Põe. Você percebe que de ter 1/2 para 3/4 para 1/4 não segue um padrão normal. Por quê? 1/2 vezes 1/4, tirando a raiz quadrada, não é 3/4, não é uma PG. Na verdade, são duas PGs escondidas. De que maneira? 1/2 vezes 1/2 dá 1/4, 1/4 vezes 1/2 dá 1/8. E a outra? 3/4 vezes 2/4, eu morri de rir. 2/4 é a mesma coisa que 1/2, mas tudo bem, né? 3/4 vezes 2/4 dá isso, vezes 2/4 deu isso. Então, olha só, em preto você tem uma PG e em vermelhinho você tem outra. E são infinitos termos de ambas as PGs. Separei. 1/2 mais 1/4 mais 1/8, mais põe. 3/4 mais 6 16avos mais 12 64avos, põe. O A1 é meio, a razão é meio. O A1 é 3/4 e a razão é 2/4. 2/4 é o meio, tá bom, galera? Apliquei nas formulinhas e cheguei lá na resposta, beleza? Esse aqui foi só para exemplificar. Então tá em nossa aula de sequências numéricas, tá? Depois eu quero que vocês procurem para vocês verem. Numa próxima aula, com certeza a gente vai pensar nisso. Eu vou fazer alguns tipos de exercícios diferentes. Vou dar uma dica. Procura aí interpolação aritmética e geométrica. Procura questões dos tipos múltiplos. Quantos múltiplos de 3 existem entre 10 e 20 mil? Entre 20 mil. Qual é a soma de todos os múltiplos de 5? Entre 22 e 158. São exemplos clássicos dessa matéria, beleza? Então, galera, espero que eu possa ter ajudado vocês, que vocês tenham se divertido e que vocês tenham aprendido a matéria agora de PA e PG, e não mais PA, Paulo André, Paulo Alexandre, PG, Paulo Guilherme, Paulo Gustavo, Pedro Gustavo, que diabo? PA, progressão aritmética, PG, progressão geométrica. Valeu, galera! Um prazer estar aqui com vocês, poder ensinar vocês. Muito obrigado, valeu, fui! Molecada!